Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, esse é o canal do Jovem Investidor. Hoje eu venho trazer para vocês mais uma notícia sobre Petrobras. Petrobras que no mês de abril tem caído 15% e ainda assim temos analistas otimistas com a ação. Mas hoje eu vou explicar o porquê os analistas estão muito otimistas com esse papel. Bom, abril, se você ainda não sabe, tem sido um mês negativo para as empresas de petróleo do Brasil, já que o Brent tem operado abaixo de $70. E uma queda que, desde o início de abril, quando o governo dos Estados Unidos anunciou aquelas tarifas, tanto à China quanto a outros países, temos visto aí uma queda no preço do barril de petróleo. Só nesse mês de abril, as ações Petra 4, né, as ações de Petrobras, tem caído algo em torno de 15%. É um valor muito alto para um curto período de tempo. Imagine só você ter uma ação que dentro de um mês ela desvalorizou 15% do seu patrimônio. Mas lembre-se, né, isso daqui é apenas para uma referência. O investidor que olha para o longo prazo e mantém a estratégia que eu compartilho aqui no canal, ele fica até feliz quando vê esses preços caindo, né? 15% de desvalorização sem nenhuma perca de fundamento é motivo para comemorar e fazer muita festa. Afinal de contas, poderemos comprar mais ações com um valor menor de dinheiro. Ah, Luiz, o que você quer dizer com as cotações estão caindo? Como que tem sido isso? Explica melhor para mim. Bom, hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, é o dia 22 de abril e as ações chegaram a algo próximo de R$ 30 na cotação do dia, mas veja que a empresa saiu aqui com algumas cotações no início do ano, próximo aos 35, R$ 36 e tem pego uma grande queda desde o final de março, início de abril até o momento. Então caiu ali de 37, onde foi um dos picos, um pouco mais abaixo dos 38, né? E tem caído até os 31, agora bateu 30 na data de hoje. Então não é uma queda muito simples. O investidor que não está acostumado, não entende muito bem, está começando a investir em ações e acaba vendo seu patrimônio ali derretendo 15% em um único mês, se não tiver entendido muito bem a estratégia, não tiver nenhuma prática ou vivência de mercado, é bem provável que ele acabe se desesperando, vendo o seu patrimônio derreter tão rápido em um curto período de tempo. E mesmo com essa queda, a equipe de análise do BB recomenda que continue comprando as ações da estatal diante desse desempenho, que tem sido inferior e que levou a rendimentos atrativos. Mas eles reduziram o preço-alvo, que antes era de 49 para 46. Veja só, um preço-alvo de 46, a cotação está hoje batendo 30. A gente tem uma margem de mais de R$ 15 por ação. Ou seja, uma margem de R$ 15 para você comprar ali, a oportunidade de comprar R$ 15 mais barato com base nesse preço-alvo, esse preço teto aqui, tá bom? Lembrando que um dos motivos da queda de Petrobras foi a baixa do petróleo, tá certo? Vale lembrar que alguns analistas veem os dividendos ainda atrativos para o ano de 2025. Tem um dividendos projetivo no valor de R$ 5 por ação, que daria na cotação de R$ 36, algo em torno de 13 a 14%. Porém, se olharmos a cotação de R$ 30 por ação, esse dividendos passa a ser equivalente a quase 16% do valor da ação. Então imagine só, você comprar uma ação e receber dentro de um ano algo em torno de 16% com base do valor de seu aporte. Claro que o valor dos dividendos são pagos por ação, por unidade de ação possuída dessa empresa e não por valor de porcentagem. Porém, para facilitar o cálculo de retorno recebido ao ano, a gente faz essa conversão e se tem ali uma porcentagem ganha em cima do valor aplicado como investimento. Então, se eu comprei uma ação a R$ 30 e eu receber algo em torno de R$ 5, o meu dividendos em porcentagem estaria próximo a 16%. Isso é um valor muito atrativo, muito acima da média que é recomendada por Décio Bazin, que é de 6% em uma ação. É muito atrativo esses dividendos, sinceramente. 15% é bem difícil encontrar em qualquer mercado de ações, qualquer mercado de bolsa, em qualquer bolsa que você for no mundo. 15% vai ser um valor muito interessante. Uma empresa sólida que paga bons dividendos, já tem ali todo
a sua estrutura formada e pagar um valor como esse aos seus acionistas é algo a se pensar muito bem e analisar o investimento. Acredito eu que Petrobras a R$ 30 hoje, como a empresa tem pago seus dividendos, é algo muito óbvio e muito interessante ao investidor de longo prazo. Mas faço questão de deixar uma ressalva aqui que, na minha opinião, Petrobras não é para qualquer investidor, tá certo? Lembre-se, é uma empresa de commodity que varia tanto para cima quanto para baixo. Então, muitas pessoas não estão preparadas para verem as suas cotações despencando de uma forma muito rápida. Tome cuidado, estude bastante, veja se isso faz sentido para você, se essa empresa é uma empresa que você quer manter em carteira, tá bom? Lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda, é apenas a minha opinião. Temos aqui alguns analistas falando que estão com preocupações com a empresa em relação ao seu CAPEX. Para quem não sabe o que é CAPEX, aqui mesmo no título, no texto já informa que é um investimento em capital. E esse investimento tem ligação com o quarto trimestre de 2024, junto com as volatilidades que temos visto no mercado de petróleo, ou seja, as variações em que levou a maioria dos investidores a preferir outras empresas com dividendos no Brasil em vez da estatal. Isso é uma verdade, muitas pessoas deixaram de investir em Petrobras, visando outras empresas mais seguras, entre aspas, ali, da nossa Bolsa Brasileira, da B3. Porém, quando as pessoas começam a ver os dividendos da Petrobras, é bem difícil deixar essa empresa de lado, não é isso? E mesmo tendo um desempenho inferior, quando comparamos com outras empresas do setor, ainda ter esse banco aponta que a ação segue atrativa e também tem um crescimento de rendimento no próximo ano muito interessante, devido à melhora da produção de petróleo. Lembro a vocês que, junto com o preço do petróleo, o CAPEX segue sendo o maior debate sobre Petrobras. Lendo essa parte da matéria, me chamou muita atenção e vou trazer aqui ao nosso telespectador que tome cuidado com as notícias que vocês leem na internet, tá? Cuidado para não ser influenciado, principalmente de forma negativa, com as notícias que você acaba vendo na internet. Veja só, vou te dar um exemplo. O banco cortou com a sua projeção para o preço de 6 para 66 em 2025 e de 7 para 65 para 2026 e em $3 para $70 para 2027. Aqui são números, tá? Informações de números. O BB vê uma faixa mais ampla para o preço do Brent em 50 a $75 o barril, decorrentes de crises econômicas e riscos de altas decorrentes de potenciais interrupções no fornecimento. Até aqui é normal. E olhando esse final aqui, espere volatilidade, isso me chama muita atenção, que, na minha opinião, os analistas querem dizer assim ao leitor: independente do que falamos aqui, espere que suba muito ou caia bastante. Então, infelizmente, não dá para dar nenhuma certeza sobre o que pode acontecer. Claro que vocês já sabem que o futuro é incerto, só que às vezes a matéria vem conduzindo para uma informação e no final tem uma simples frase em parênteses com duas palavras que faz o leitor passar despercebido sobre a notícia. Então veja que os próprios analistas já alertam aqui, independente do que foi dito acima, que pode ter muita volatilidade e já avisa o leitor a esperar isso. Pode subir muito e pode cair bastante, então esteja preparado, tome cuidado com os preços que você quer participar de Petrobras. A Rica Investimentos, aqui abaixo, ela cita também que segue otimista com a Petrobras. Para a casa, apesar da recente queda nos preços do barril do petróleo, o mercado como um todo, as principais escolhas do time da Research do setor é Petrobras e Prio, a Prio 3, né? E Petra, PETR3 e PETR4. Continuam com fundamentos sólidos e atrativos. É o que eu já disse a vocês, eu acredito que os fundamentos da empresa não mudaram, segue atrativa, porém esteja preparado para grande volatilidade. O que é grande volatilidade, Luiz? A grande variação, tá certo? Se você estiver preparado com isso, ter uma estratégia sólida e entender como funciona o mercado, já tiver uma experiência, talvez Petrobras hoje para você seja um bom investimento. Inclusive um aporte óbvio. A Rico deixa claro aqui que com o petróleo cotado a $65 o barril, eles acreditam que o impacto não será tão dramático quanto parece à primeira vista. E considerando o preço do barril de 65 a $70, pode ser esperado algo em torno de 15 a 19%. Lembra do que eu falei para vocês? Uma cotação de R$ 30
16%, os rendimentos projetados são ainda mais atrativos entre 14 e 16 em 2025, podendo subir para 36 a 37 em 2026, com a inclusão de um novo projeto. E aqui abaixo eles citam que ainda num cenário conservador, com o preço a $60 por barril, os retornos seriam cerca de 11%, enquanto a empresa do mesmo setor, a Prio, apresentaria 12,5% em 2025. Além disso, o time da Rico acredita que esses preços ainda continuariam sendo até mais atrativos às teses de investimentos para Prio e Petrobras. Ambas as empresas continuam com recomendação de compra, segundo os analistas da Rico. Aqui os analistas fazem um ponto de vista com base em gráficos, dizendo que o preço de R$ 30 por ação tem ali um nível de suporte, enfim. Esses tipos de gráfico eu não costumo olhar, não me chama tanto atenção assim. Eu me baseio por um preço teto, por um dividendo atrativo e dentro desse valor teto, de preço teto, abaixo dele aí, né, eu sigo com aporte. E é isso que eu faria em Petrobras caso estivesse comprando essa ação. Está dentro do meu preço teto, está dentro do meu valor mínimo de dividendos, que é 6%, com base nisso faço o meu preço teto. Dentro do meu preço teto, independente do valor da ação, caso eu tenha dinheiro e caixa para aportar nessa empresa, sigo aportando. No caso, Petrobras era atrativa a R$ 36, caiu a 30. Por qual motivo não aportaria em Petrobras? Então, não fico olhando muito esses gráficos de preço de suporte, tem uma tendência para alta, uma tendência para queda. Isso daí para o investidor que visa dividendos e o longo prazo, isso acaba, eu acredito que até sendo irrelevante em alguns momentos, tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Infelizmente ele chegou ao fim. Eu te vejo muito em breve no meu próximo vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, curta, comente e compartilhe. Te vejo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.